Olá, pessoal. Estamos aqui na segunda temporada de Bora Falar de Branding. Hoje conversando com Vitor Belotti. Prazer, Vitor. Ele é presidente do Comitê do IAB Brasil de Proteção de Marcas. Tudo bem, Vitor? Primeiro de tudo, obrigado aí pela sua atenção. Acho que dentro do nosso espaço do Bora Falar de Branding, ter uma oportunidade para falar sobre um tema sobre proteção de marcas, né, num ambiente como o que a gente vive, num ambiente tão midiático, ele é uma oportunidade para que as pessoas que nos assistem, sejam profissionais ou sejam profissionais, estudantes de MBA, entendam mais sobre esse tema que às vezes passa despercebido, mas que ele é de profunda relevância, né? Então, só para a gente começar, Vitor, e já falando, né, eu estou conhecendo o Vitor agora em tempo real também, né? Então essa é uma oportunidade aqui de nos conhecermos. Conta para a gente primeiro, Vitor, um pouquinho sobre o que você estudou, né? Tem profissionais que têm uma carreira retilínea, foi muito bem planejada, e tem aqueles que fizeram um grande zigue-zague para encontrarem, acima de tudo, o seu caminho profissional. Conta para a gente, então, sobre o que você estudou, seus hábitos, o que você lê, né, para a gente. Maravilha. Obrigado, primeiro, pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui participando com vocês e dividindo um pouco, né, desse conhecimento que a gente vive no dia a dia como profissional. Primeiro, assim, como você falou, né, existem profissionais que têm algo mais linear, né, como carreira. No meu caso, é bem não linear, eu poderia dizer, porque A maioria, eu Vitor, venho de a uma... maioria. A maioria. Eu venho, na verdade, de uma área de tecnologia pura, né? Então, eu comecei lá em 98 como curso técnico, né? De processamento de dados, de fato. Então, era programador, eu desenvolvia softwares. Então, entrei muito cedo nessa área de desenvolvimento e, na época, já conectando com internet, com o banco de dados que a gente fala hoje. Então, o CRM que a gente fala hoje, né, nessa época a gente já falava na área de tecnologia muito, né? Então, assim, eu venho dessa área de tecnologia, de desenvolvimento de software realmente. Por volta ali do início de 2000, eu entrei para um departamento de marketing para desenvolvimento do website, do portal de uma faculdade, né? E foi aí que eu acabei entrando de fato para o mercado de publicidade, de marketing, gestão, né, de tudo que a gente chama de marketing em si, né? Então foi mais ou menos esse caminho. Aí eu fiz um MBA em marketing, né, pela GV, desenvolvi várias questões, né, e vários projetos dentro dessa área por conta dos empregos e das funções que eu tive ao longo da carreira, e mais, né, no final agora fiz vários cursos de liderança, de gestão de fato de publicidade, marketing e dessa mudança, né, da digitalização de empresas, que é onde a gente acaba trabalhando mais atualmente, que eu estou, de fato, desenvolvendo muitos trabalhos, como você mesmo disse, né, nessa questão de proteção de marca e tudo que está em volta disso, né? É interessante, porque, assim como eu disse, né, as pessoas com quem a gente conversa aqui no Bora Falar de Branding, a maioria também fizeram carreiras, né, no zigue-zague, vamos assim dizer. Uhum. Mas eu não tinha conversado ainda aqui no programa com ninguém que tenha vindo da área de tecnologia. E pensar que hoje tudo é digital, né, faz muito sentido, né? Exato, E exato. só para abrir um parêntese, nada além disso, né? Por exemplo, nesse final de semana eu estava num dos jornais do Brasil, estava dizendo que o esporte eletrônico, ou o eSports, por exemplo, né, ele tem 21 milhões de pessoas hoje no Brasil. Uhum. 21 pessoas numa conta rasa, estamos falando de 10% da sociedade brasileira, e muitos desses jovens, não é um esporte só para jovem, mas muitos desses jovens não veem futebol tradicional, não gostam do futebol tradicional. Exato. Gostam, acima de tudo, por exemplo, do esporte eletrônico, né? Só para a gente demonstrar o quanto cada vez mais o digital, em toda a sua abrangência, né, tá presente na nossa vida, e faz todo sentido um profissional como você, que tem um olhar, né, nativo do digital, tá falando, acima de tudo, com a gente aqui. Então, Vitor, só para entender, eu fui lá no site do IAB Brasil, né, vi o comitê do qual você participa, de Brand Safety,
Conta um pouquinho para a gente, então, né, o que é proteção de marca, e além do que é proteção de marca, quando, quando o gestor deve se preocupar com a proteção de marca? Meio que aquilo, né, o ovo ou a galinha. Antes da marca, depois que tudo tiver feito, eu entro no final. Conta um pouco para a gente sobre isso, por favor. Claro. E esse assunto tem tudo a ver com aquilo que você, né, que a gente estava dizendo agora de tecnologia, publicidade, essa interação que existe cada dia mais, né, do digital da digitalização de todas as indústrias, né? O brand safety, né, a proteção de marca, ela sempre esteve ali. Essa discussão sempre aconteceu dentro de publicidade desde do século passado, desde muitos anos, né? Mas ela acabou começando a ter um pouco mais, né, de visibilidade, ter um pouco mais de discussão ali por volta do começo de 2000 de novo, né, por volta de 2004, quando num Super Bowl, né, que a gente sabe que é o maior evento publicitário do mundo, né, dos últimos anos e atual, inclusive, a gente teve uma apresentação da Janet Jackson com o Justin Timberlake, né? E naquele momento aconteceu, né, tiveram alguns acontecimentos ali nessa apresentação deles que algumas marcas questionaram, poxa, mas será que a minha marca deveria estar atrelada àquele acontecimento, né, aquele momento, aquilo que aconteceu na apresentação? Ou seja, começou uma discussão um pouco mais fervorosa em cima disso, né? Peraí, E aí, desculpa, Vitor, só para conceituar, eu, por exemplo, entendi, mas não acompanhei. Neste evento com a Janet Jackson, apareceu uma marca que não era patrocinadora ou foi uma agressão a uma marca patrocinadora? Só para entender na verdade, claro, na verdade, aconteceu uma situação que uma parte dos seios da Janet Jackson apareceu naquela cena, né, durante a apresentação, né, e aí as marcas que estavam patrocinando se sentiram de alguma maneira afetadas. Poxa, eu não estava ali patrocinando esse tipo de conteúdo, estava patrocinando uma apresentação musical de dois grandes artistas, né? Então, e aí que a gente começa a falar de segurança de marca, de preocupação com a marca perante o conteúdo onde ela está inserido, perante aquele conteúdo que ela está patrocinando. Sua pergunta foi perfeita, é que a gente acaba todo dia falando sobre isso e fica um pouco mais natural, né? Então, a partir desse momento, as marcas começaram a olhar um pouco mais em detalhes aquilo que ela estava patrocinando, aquilo que ela estava colocando o dinheiro para, mesmo que fosse algo que, poxa, a gente está falando de dois grandes artistas em um evento enorme, né, em um evento de grande, né, impacto publicitário, impacto de audiência globalmente falando. Então, existe uma preocupação, obviamente, por quem está organizando o evento, mas aquilo que acontece durante a apresentação, durante o evento, nem sempre se pode controlar. Então, ali que começou a ter um pouco mais de discussão esse tópico, e ao longo desses últimos 15 anos, né, 16 anos depois dessa data, a gente viu mais tecnologia sendo implantada para que exista um controle melhor, um monitoramento, uma mensuração melhor desse tipo de situação. E justamente por conta dessa tecnologia atrelada à publicidade, à, né, exibição e entrega de publicidade, é que se consegue controlar melhor e que se consegue mensurar e identificar melhor essas situações. Aquilo, claro, no Super Bowl você consegue ver claramente que aquilo aconteceu. Mas às vezes tem alguma publicidade que está sendo inserida num jornal, num site, num programa regional, que você acaba não tendo um impacto tão grande e naturalmente aquilo não é noticiado como algo, né, diferente. Mas a gente consegue, através de tecnologia, hoje, monitorar muito mais do que há 15, 20, 30, 50 anos atrás. Então, por conta da tecnologia que é implementada, naturalmente os marketers, né, os gestores de marketing, acabaram tendo, né, sendo obrigados a olhar mais para isso. E, naturalmente, a opinião pública também acaba sendo mais impactada por esse tipo de situação. Então, não é mais aquela coisa que acontecia, né, aquela situação que uma marca era inserida em um momento como esse que a gente citou, num evento regional, tá? Aquele evento regional acaba pulverizando, reverberando globalmente, se for algo muito relevante, porque a gente tem algo que a gente chama hoje que é a internet, né, que a gente já conhece, né, que naturalmente faz com que pequenas coisas acabem tendo uma reverberação muito maior do que elas teriam há muitos anos atrás. Então, por conta disso, a gente acaba, de fato, né, como
um gestor de marca, você precisa ter uma preocupação. E aí, voltando para aquele ponto que você perguntou, será que eu me preocupo antes ou depois? Você tem as duas maneiras, né? Como gestor de marca, naturalmente, você tem uma preocupação com a sua marca, para construção de marca, para gestão daquela marca, que é a todo momento, desde a concepção da marca até, né, o momento que você está hoje, né, de construção, de amadurecimento, ou que seja, qual seja a fase daquela marca, né? E, naturalmente, a preocupação com a proteção de marca, com o brand safety, né, que é o termo bonito que a gente chama, né, esse controle todo, essa gestão toda, né, ele acaba sendo em qualquer momento. Né, eu vou fazer uma publicidade, eu vou patrocinar um evento, eu vou patrocinar uma live, né, a gente está nesse momento, né, desse ano que a gente viveu de 2020, com muitas lives de artistas, né, e a gente tem várias situações que talvez não fossem as ideais para uma marca estar inserida. Né? Então, aí você começa a discutir um pouco mais vamos dizer, do dia a dia, né, dessas campanhas, dia a dia dessas inserções, né? E naturalmente você vai para aquele controle de crise. Né? Então, eu tive uma situação dessa, como que eu controlo essa crise que foi gerada, né, através ou depois dessa situação? E aí a gente já entra para outros caminhos aí dessa gestão. Né? Tá. Então, agora a cabeça ficou cheia de dúvidas. Vamos tirar um pouco dessas dúvidas. Primeiro, por exemplo, isso não... Lembra aquele caso do Oscar, que a Ellen DeGeneres puxa um Samsung e depois ele faz uma selfie? Sim. Ali é um marketing emboscado. Então, ali, vamos supor, é para o bem da marca. Não estava planejado, mas é para o bem da marca, certo? Claro. Nesse caso da Janet Jackson, ou, por exemplo, ontem, né, vai ficar datado, né, mas ontem, por exemplo, teve um jogo do PSG e um outro time, que eu não vou arriscar falar o nome, porque é um time turco, vou errar com certeza, né, que eles pararam por causa de racismo. Então, vamos supor, eu coloquei lá a minha placa de campo, a tradicional placa de campo, ou sou o patrocinador do PSG. Estou globalmente inserido dentro de um evento, né, que se discute o racismo. E aí? E aí? Sim, na verdade, esse é um dos casos, né, que você tem, que a gente chama de adjacências, né, que é um dos casos, dos pilares do brand safety, um dos pilares da proteção de marca. Você tem notícias falsas, você tem adjacências, você tem a experiência do usuário em volta da sua marca, você tem a fraude efetivamente, né, aquilo que de alguma maneira rouba, né, ou tira o dinheiro, vaza aquele dinheiro para alguém ilicitamente. Né? Então, nesse caso da adjacência, né, daquilo que aconteceu ao redor daquela marca onde ela estava inserida, isso, na verdade, vai ser o quê? As marcas que estavam inseridas ali entenderem como elas vão poder, de alguma forma, se apropriar daquela situação de forma positiva. Tá? O fato dela estar inserida naquele momento ali não é negativo. Tá? Por quê? Porque se você, como você bem colocou aqui, né, e agora há pouco eu estava no LinkedIn fazendo um comentário de um amigo que postou, né, exatamente esse caso. Né? Poxa, foi um momento histórico, foi um momento que os jogadores de dois times, de duas equipes globais, como você falou, pararam o jogo na maior competição internacional do planeta, né, excluindo a Copa do Mundo, né? E você para o jogo e os jogadores se recusam a continuar o jogo por conta de uma situação como essa que foi colocada de racismo. Então, as marcas elas podem aproveitar esse momento para se beneficiar disso. Óbvio, isso tem a ver com tudo que a marca apoia, não é simplesmente naquele momento agora eu me preocupo com esse tema. Não, ela tem que ter um histórico, ela tem que ter como a gente, né, qualquer gestor de marca, qualquer gestor de marketing sabe, você tem que ter uma cultura ali por trás, você tem que ter toda uma construção ali por trás para poder se apropriar de uma maneira correta, para não parecer algo, né, simplesmente momentâneo, não parecer algo oportunista. Tá? Então, nesse momento, ele é o quê? Ele é um dos pilares ou uma das situações que você pode se encontrar como uma marca ou como um gestor de marca dentro da proteção, dentro do brand safety, tá? E ali você vai
Você tem vários caminhos para trabalhar isso. Você pode simplesmente não fazer nada, você pode se apropriar disso de uma maneira positiva. Isso vai depender de cada uma das marcas, de qual é a construção que já vem sendo, né, já vem acontecendo. No futebol, a gente sabe que a grande maioria já vem fazendo um trabalho em volta disso, porque não é um assunto novo, né? Então, acho que naturalmente as marcas têm uma possibilidade, nesse caso, de fazer muitas coisas positivas, né, e de, né, nesse caso, aproveitar de forma positiva para que esse assunto seja ainda mais discutido. Né. Mas, por exemplo, se a gente pegar esse caso específico de ontem, então, por exemplo, né, pensando em cima do que você me disse, a Nike é uma das patrocinadoras do PSG. Então, ela poderia hoje, por exemplo, reforçar que diga não ao racismo, até porque o time patrocinado por ela saiu de campo. Então, para ela, acaba que é um evento que alavanca a possibilidade dela reforçar esse valor. Eu não sei na Champions, mas, por exemplo, no Brasil, vários uniformes de árbitros são patrocinados. Vamos supor, tem lá a marca Acme no uniforme do juiz. Então, a Acme, naquele momento, tá no olho do furacão. Né? E aí ela, de alguma maneira, precisa se posicionar. E só para a gente fechar, recentemente, um clube de futebol, por exemplo, ia trazer um outro jogador. A pressão pública estava acontecendo, mas o clube estava meio que irredutível. Os patrocinadores se posicionaram dizendo, olha, se o jogador vier, a gente deixa de patrocinar, e o clube mudou de ideia. Então, esse assim, para mim, isso é um avanço nessa construção, né? Totalmente. Eu não estou aqui pagando a conta, eu estou aqui interagindo. É o meu valor com o seu valor. Se o seu valor vem agredir o meu propósito, um abraço, não quero mais. Sim. Isso tem a ver com uma transparência que o mercado tem buscado mais, e isso não só no mercado de digital, mas no mercado de publicidade todo, né? Transparência, a confiança do que está, né, sendo ali transitado, sendo comercializado, sendo comprado, né, ou recebido pelo consumidor final, né? Então, você como uma marca, você quando compra uma publicidade num site ou uma publicidade numa camisa de clube, você está de fato fazendo uma compra, você está fazendo uma aquisição, né? E essa aquisição ela passa por vários conceitos que a marca está envolvida, né? Então todo esse, como a gente falou, a construção de uma marca passa por várias fases. Ele tem vários ali ups and downs, ele tem várias lombadas que ele acaba passando, etc., né? Então tudo isso tem a ver com essa confiança que tem que ser construída, tem a ver com a transparência dessa comunicação, tá? E tem a ver, né, e aí puxando um pouco mais pro digital, quando a gente fala de inventário, né, quando a gente fala de um espaço publicitário, né, no digital a gente fala de inventário, né, da qualidade daquilo ali. Né? Eu não quero estar inserido numa camisa de um time ou num site que eu não conheço, tá? Assim como eu não quero estar num site ou numa camisa de um time que eu conheço muito bem e que eu sei que aquilo não tem a ver com o meu negócio ou com aquela cultura da minha marca. E aí a gente volta para o outro pilar que a gente falou aqui de notícias falsas, por exemplo. Tem tudo a ver. Eu ia chegar lá. Eu ia te perguntar isso. Então, eu anotei aqui do lado e ia te perguntar isso. Notícias falsas. Exato. Você falou de adjacência e notícia falsa. Como é que eu faço? Sim, tudo isso está intrinsecamente ligado. Então, as tecnologias hoje, como eu falei, nesses casos que a gente está discutindo aqui, são casos grandiosos, que são noticiados em todos os portais, em todas as revistas, em todos os jornais, etc. Mas quando a gente está falando de um caso mais específico, então, aquele pequeno site que é um site politicamente que fala sobre um tipo de política, ou aquele site que transmite notícias que não são verdadeiras ou que são efetivamente falsas, né? Porque o conceito de fake news ele é muito relativo, tá? Então, será que a minha marca quer estar lá? Tá? As tecnologias que a gente tem hoje de mensuração, de monitoramento, elas trazem uma capacidade para o gestor daquela marca para identificação mesmo nos pequenos casos. Né? Então, como eu falei, nesses grandes casos que a gente está discutindo aqui, é muito simples. O caso estoura, ele pulveriza, ele reverbera na internet de maneira muito rápida, né, ou viraliza, né, a gente nem usa tanto esse termo mais, né, nos tempos atuais, ele viraliza muito rápido, tá? E aí você
você sabe que você tem que proteger aquilo ali. Porém, e um caso pequeno de um site específico ou de um canal específico, regional ou algo do tipo, que você também tem que estar preocupado. Tá? A marca, hoje, ela tem essa responsabilidade. Existem várias iniciativas no mundo afora, né, que o Brasil, na verdade, participa ou, de alguma maneira, contribui, como Garmin, REARC, BSI, TAG. Eu posso listar aqui várias e várias siglas, né, que são dessas iniciativas. Justamente pensando no quê? Como as marcas devem, tá, se proteger para que não sejam responsabilizadas por comprar mídia em algum lugar que não seja correto, ou que não esteja alinhado com aquilo que ela acredita, ou que de alguma maneira esteja, de fato, patrocinando algo ilícito, né, que é o caso das fraudes, que é o caso de coisas mais, situações um pouco mais complicadas. Né? Então, tudo isso está nesse guarda-chuva da proteção de marca, que a gente chama de brand safety, né, no mundo afora. Né? Mas tudo isso tem a ver. Tá? Tudo isso está intrinsecamente ligado. E só aproveitando, né, você falou das notícias falsas, você falou das adjacências, mas entendo, e aí corrija-me se eu estiver errado, que tem uma outra esfera de total relevância atualmente, que são os influenciadores, né? Sim. E tanto eu tenho os, vamos dizer, orgânicos, aqueles que falam, mas não têm muito interesse comercial, e aqueles que eu tenho um contrato, né, que efetivamente tem uma relação contratual com aquela marca e faz não sei o quê. E a gente tem visto aí, né, o mundo tem sido pródigo nisso, de influenciadores que derrapam. Né, aparecem situações que expõem a marca. Eu também tenho que pensar nisso, né, na questão dos influenciadores. Sim, na verdade, esse caso, né, os influenciadores, e a gente coloca dentro de um pilar que chama de parceiros. Né? Ou seja, quem é o parceiro que você está escolhendo para divulgar a sua marca, para transmitir a sua comunicação. Tá? Isso pode ser um influenciador, como você colocou aqui, ou pode ser um outro veículo. Tá? Eu posso contratar, por exemplo, posso ser cliente de um veículo, de um site ou de um jornal, de uma revista, e eles também fazerem, divulgarem de alguma maneira, né, uma matéria ou um tópico que não tem a ver com a minha marca, que não está, né, não tem uma aderência com a minha marca. Né? Obviamente, nesse caso que você está falando, é uma mídia muito mais nova. Né? Então, toda a mídia mais nova, que não tem vamos dizer assim, uma maturidade tão grande, uma regulação, né, também, né, que passa por essa maturidade, né, que eu estava citando, você tem um perigo maior, ou então uma preocupação, né, um cuidado maior por parte de quem é o gestor daquela marca, de quem está, né, coordenando aquele marketing, né, para fazer aquela publicidade. Né? Então, a gente falou aqui de lives, né? As lives que aconteceram, que estão acontecendo ao longo desse ano, tem várias situações ali que ficaram próximas de um problema, né, que ficaram próximas de uma agressão à marca ou de causar um problema a uma marca. Né? Algumas até causaram, né? Mas o que a gente tem que se preocupar como marketer, né, como gestor, é assim, quem é aquela pessoa, quais são os cuidados que eu devo ter com aquela pessoa, qual tipo de comunicação que eu vou fazer. Né? Então, tem marcas que simplesmente mandam o produto e que o influenciador faça por ele mesmo. E aí você abre muito mais uma capacidade, uma possibilidade de erro. Se você tem um contrato com um cuidado, falando, olha, nesse contrato tem os termos de como você deve fazer, como você deve falar, tudo isso passa por como você vai contratar, como você vai fazer a gestão desses veículos, porque no final o influenciador é um veículo de comunicação também. Né? Então, e aí você falou de legislação, né? Já existem mercados na Europa que colocam os influenciadores como veículos efetivamente. Né? Então, quer dizer, eles seguem as mesmas regras que outros veículos mais tradicionais, ou seja, a gente está ainda entendendo como fazer isso, né? Como a gente falou, é uma mídia muito nova, que teve uma explosão naturalmente, né, nos últimos anos, e nesse ano acabou explodindo ainda mais por conta da situação que a gente passou de, né, enclausuramento, etc. Então, naturalmente, você tem que ter um cuidado extra.
não é que todos os casos são errados, todos os casos são ruins. A gente sabe que não é isso. É simplesmente a gente ter um cuidado extra para que a gente evite os casos ruins. Que bacana. E aí a gente está caminhando aí para o nosso final. Qual é a grande recomendação que você daria para o gestor, então, de marcas? Tá. Primeiro, conhecimento, né? Então, assim, a gente tem uma infinidade de conteúdos sobre brand safety, sobre combate à fraude, sobre todas essas tecnologias que eu citei aqui, porque eu não vou citar nomes de tecnologias, mas Não, você claro. tem uma infinidade de tecnologias que podem ser usadas. Você tem tecnologias para comprar mídia, você tem tecnologias para vender mídia, tecnologias para monitorar mídia, ou seja, você tem uma infinidade, né, um universo, né, para fazer isso. Então, conhecimento, saiba o que você precisa, tá, para fazer essa gestão de maneira correta e para identificar esses casos, mesmo os menores, para poder, né, de fato, tomar as atitudes, né, naquele momento, ou depois, ou o planejamento na próxima ação, no próximo flight. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, para quem, enfim, né, voltando lá no começo da nossa conversa, né, para quem não é da área de publicidade, entenda que, e para quem é também, né, para quem é tradicional da área de publicidade, entenda que hoje, por conta dessa fusão da tecnologia, da que a gente chama de MarTech, né, a gente precisa sair daquele tradicional, a gente precisa olhar para outras indústrias para trazer coisas novas para o nosso meio. Então, tudo que a gente falou aqui são coisas novas, tá? Tudo que a gente falou aqui são tecnologias, são, vamos dizer assim, skills, né, qualidades, capacidades novas que foram colocadas, né, para a nossa área de publicidade, de advertising, por conta de outras indústrias que se preocupavam com fraude bancária, e essa tecnologia veio para fraude, para combater a fraude no digital, na publicidade de maneira geral, ou seja, olhar para outros mundos, né, para outras indústrias para trazer, né, tudo isso. Então, o conhecimento não só no conhecimento dos livros de publicidade, históricos, etc., mas também de outras indústrias. E o último, acho que é tentar experienciar as coisas, né? Então, sim, tem aquele filme do Mel Gibson, né, O que as Mulheres Querem, né, que já é um pouco antigo para o pessoal mais novo, né, mas eu acho que aquele filme ele passa uma mensagem muito interessante de, poxa, se eu me colocar na pele, né, na situação daquele outro, né, e calçar os sapatos do outro, talvez eu nunca vá conseguir entender aquilo, né? E aquilo que a gente discutiu aqui da situação que aconteceu ontem no jogo de futebol tem tudo a ver com isso, né? Como que eu posso entender isso, experienciar aquilo, né, para trazer também para esse contexto que a gente está dizendo, de proteção de marca e tudo mais. Ou seja, se você tiver esses três pontos bem alinhados no seu dia a dia, naturalmente você vai ter aí um caminho bastante interessante, eu diria, para seguir em frente, para conhecer mais, porque eu acho que isso vai ser conhecimento não só para o profissional, mas também para a vida de maneira geral, né, pessoal e etc. dessa pessoa, desse gestor, né, como você colocou. Mas, Vitor, enquanto você fala, a minha cabeça fica fazendo sinapses, fica fazendo conexões aqui, porque o tema é muito interessante, né? E aí, assim, nós somos de gerações diferentes, né? Também tem pessoas que já são de uma outra geração da sua, né? E a impressão que eu tenho, nunca foi fácil. Marketing, branding, nunca foi fácil. Mas hoje, o arsenal de ferramentas e de conhecimentos que um profissional de branding, de marketing como um todo precisa ter, dava para a gente encher umas 3 telas só de termos diferentes. Então, sim, a impressão que dá é que a gente tem... Como é que eu vou fazer a priorização disso, né? Porque, voltando no caso do jogo de futebol, tem vários clubes de futebol que, além de ter o seu clube, o seu time tradicional, tradicional que eu digo, né? O jogo raiz, né? Começam a ter campeonatos femininos, já até bastante atrasado, tem até uma ação muito bacana do Guaraná Antártica que vai favorecer todas as marcas que apoiarem o futebol feminino. Mas, por exemplo, tudo isso pode dar certo
porém, no esports, voltando lá no que a gente falou também, a marca ali pode errar e do que é tradicional, ela fez tudo certo, mas no esportes, por exemplo, ela fez. Então, assim, é uma gama. A gente falou de notícia falsa, mas não precisa ser fake news. Pode ser a deep fake news. Alguém pode escanear o meu rosto e botar num vídeo dentro de um supermercado que eu nunca fui na vida, seja em Porto Alegre, ou em Manaus, ou sei lá, em Belo Horizonte, e aparecer lá dizendo que eu fiz, que eu fui, aconteceu tal fato comigo. Então, assim, a complexidade, né? Eu sempre falo assim, né? Da caixa de ferramenta, a caixa de ferramenta expandiu. E aí, já entrando na última pergunta, né? Assim, o que você recomenda, sob o seu ponto de vista de atuação, né? Você que tem, logicamente, um olhar digital muito forte, tecnologia muito forte, você usou até a expressão do Martech, né? Muito bem colocado. O que você sugere para quem está nos assistindo, para que esteja atualizado e que seja um gestor de marketing contemporâneo? Qual é a sua sugestão? Então, primeiro que ter o conhecimento profundo de todos os termos, de todas as situações, é impossível para um humano, né? A gente pode ter o conhecimento médio e, em alguns casos, mais profundo, né? Eu passei por televisão, eu passei por house agents, eu passei por grupos de agência, eu passei por empresas de tecnologia, empresas de tech, ou seja, eu já passei por várias situações e também lá no começo pela parte de tecnologia puramente, né? E assim, eu já trabalhei muito mais com construção de marca, já trabalhei lá no começo de 2000, né? Hoje eu não trabalho propriamente com isso, mas eu ajudo empresas através daquilo que eu tenho de produto na empresa que eu trabalho, que é a Zander. Mas assim, quem é hoje um gestor de marca, provavelmente ele Desculpa, você não falou nosso minuto de merchandising. Fala qual é o nome da empresa que você trabalha, pode falar. A Zander. Sim, é uma empresa do grupo Warner Media, né? A gente faz parte do grupo da AT&T, né, telco americana, a Warner Media que todo mundo conhece pelos filmes e canais e etc. E a Zander, né, que é o braço de AdTech dessa empresa que é onde eu trabalho hoje, né? Então, assim, todo esse guarda-chuva de termos, essa infinidade de conhecimento que a gente deveria ter, né, profundamente, né, como uma pessoa de gestão de marca, você tem hoje meios de conhecer isso através de cursos gratuitos, sei lá, no edX, no LinkedIn, enfim, para várias plataformas que existem no mercado, né? Mas, como um gestor, você normalmente vai ter uma equipe, você vai ter um time. Então, a diversidade dentro desse time vai te ajudar a trazer esses conhecimentos para o seu dia a dia, né? Então, você pensa numa agência. A agência, ninguém trabalha sozinho, ele trabalha dentro de um hub, dentro de um time. Então, essa diversidade de skills, de capacidades, de vivências, de experiências que vão estar ali no dia a dia, que vão trazer, né, essa capacidade de conseguir trabalhar todos esses casos que a gente está dizendo. Óbvio, isso não é algo novo, né? Eu não estou falando aqui nada de informação super nova para ninguém, mas é exatamente isso, né? E isso eu vejo no dia a dia da minha empresa, já via isso em outras empresas que eu trabalhava. Então, essa diversidade, essa capacidade de trazer conhecimentos, de experienciar junto com os demais, né, que fazem parte do time, e também de outros times para trabalhar de forma, né, intertime aí, né, é o que vai trazer essa gestão de marketing, gestão de marca cada vez melhor e cada vez mais estruturada, né? Porque de fato, a gente tem tecnologia para nos auxiliar a ter mais braços, porque o computador ele tem, de fato, essa capacidade de te dar mais braços para buscar e identificar mais coisas, mas a gente precisa de braço para operacionalizar isso, né? A gente precisa de braço para conhecer como fazer essa gestão e como fazer esse monitoramento. Vitor, eu sempre digo, né, o Bora Falar de Branding é uma bela oportunidade para que as pessoas aprendam sobre esse guarda-chuva estratégico de várias coisas que compõem o que é o branding. Eu sempre uso aqui a imagem, né, que são várias peças que juntam, formam o que é o branding, né, a cultura, é o ponto de contato, é a experiência, é o equity, é a proteção de marca. Então, essa figura só se expande.
E eu confesso que eu aprendi muito aqui com você hoje, né? Porque os desafios são imensos para o brand safety. Os desafios, visto essa multiplicidade de para o bem e para o mal, né, que todo esse ambiente digital, midiático que a gente vive, nos possibilita. Né? Então, assim, agradeço muito a sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, eu agradeço e boa sorte para todo mundo que acompanhou aqui. Espero que a gente tenha passado um pouquinho do conhecimento. Valeu. Grande abraço, sim.